Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Everton França e essa é a nossa disciplina de Química Orgânica 3. Lembra que na nossa última aula a gente falou sobre critérios de pureza e agora a gente vai falar sobre cromatografia. Eu acho que vocês devem estar se perguntando, professor, o que é cromatografia? Bem, cromatografia é um método fisicoquímico de separação dos componentes de uma mistura, na qual ela é realizada através da distribuição desses componentes em duas fases. Uma fase a gente chama de móvel, enquanto a outra fase é a fase fixa, a fase estacionária. Esse termo cromatografia, ele deriva do grego, na qual croma significa cor, enquanto grafia. É claro que os termos nada têm a ver com a separação, porque nem sempre vai envolver separação de compostos que possuam coloração. No entanto, é bastante utilizado e facilita, no caso, na identificação dos compostos se a gente tiver cores envolvidas. Bem, vamos tentar traçar uma linha do tempo de quando surgiu o termo cromatografia até os dias atuais. Em 1906, um botânico chamado de Michael Tissot, ele separou os componentes dos extratos de uma folha. Então, ele fez a separação desses componentes e a esse método ele chamou de cromatografia. Só que assim como todas as coisas na ciência, mesmo que você descubra algo novo ou que você desenvolva uma nova teoria, você precisa que o meio científico acredite no que você está propondo e que aquilo comece a ser utilizado por outros pesquisadores. Então, só em 1930... outros dois pesquisadores fizeram a reutilização da cromatografia. Então, esse momento é tido como a redescoberta da cromatografia. Tá, mas o que é que eles fizeram? Esses pesquisadores fizeram a separação e a identificação de xantofilas da gema do ovo. O que são essas xantofilas? São esse composto que vocês estão observando aqui embaixo. No caso, a luteíla é o nome desse aqui. E eles são responsáveis pela coloração da gema. Então, eles conseguiram fazer a separação desses compostos. Então, a partir de 1930, há o que eu poderia dizer aqui, uma validação do que seria a cromatografia. E em 1941, Marti e Singer, eles fazem a utilização da cromatografia líquido-líquido. Quando a gente utiliza dois termos assim, líquido-líquido, gás-líquido, líquido-sólido, eu estou falando que existe a interação entre fases diferentes para a fase móvel e a fase estacionária. Então, em 1941, ocorreu a utilização da cromatografia, que é classificada como cromatografia líquido-líquido. De 1941 até 1952, houve um boom no meio científico, que ocorreu uma grande diversificação da cromatografia, onde houve o desenvolvimento das cromatografias gás líquido e cromatografia gás sólidos. Observa que nesse momento aí, de 1941 até 1952, Martin teve uma grande contribuição para o desenvolvimento da diversificação da cromatografia, o que acarretou o ganho do Prêmio Nobel em 1952 para esses cientistas. Nos anos de 1958, 1960 e 1964, a gente também tem grandes momentos para a cromatografia, que são eles, em 1958, o desenvolvimento de colunas capilares, e aí a gente vai ver durante a nossa aula que coluna capilar está relacionada com o diâmetro da minha coluna, tá? E o que faz com que haja uma melhor resolução de separação dos compostos. Em 1960, a gente também tem o aprimoramento da Clay, que a gente chama isso de cromatografia líquida de alta eficiência, tá? Que a gente também vai discutir. E em 1964, a gente tem o desenvolvimento da cromatografia por permeação em gel, que nada mais é do que a modificação da fase estacionária que estava sendo utilizada para separar os compostos. É claro que a gente não para em 1964, mas eu quis pontuar aqui os principais acontecimentos, né, desde a descoberta da cromatografia até o ano de 1964. Até os dias atuais, ocorrem diversas modificações e invenções dentro da cromatografia, com mudanças de fase estacionária, um melhoramento em termos de separação e resolução, e tudo isso são ganhos dentro da cromatografia, só que não dá para a gente sair pontuando todas essas descobertas. Eu fiz aqui um recorte, no caso da linha do tempo, trazendo as principais. Como que dá a classificação da cromatografia? A cromatografia ela pode ser classificada pela técnica escolhida,
os tipos de fases que também são utilizados e o mecanismo de separação envolvidos no processo de separação desses componentes. Com relação à técnica escolhida, a gente tem a cromatografia em coluna e a cromatografia planar. Na cromatografia em coluna, que vocês estão observando aqui em cima, isso aqui, gente, tá? Ó, isso aqui é uma coluna. Lembra muito o que uma bureta, porque pode ser tanto uma bureta como uma coluna de vidro, na qual o que vai diferenciar a técnica é o tamanho do diâmetro. Então, a gente chama de cromatografia preparativa quando o diâmetro da minha coluna é um diâmetro de 6 a 50 milímetros. A cromatografia analítica vai ser quando eu tenho de 2 a 6 milímetros. Coluna micro, no caso, separação em coluna de microdiâmetro, quando o diâmetro da minha coluna é de 1 a 2 milímetros. E cromatografia capilar, quando eu tiver a utilização de uma coluna capilar, que o diâmetro é menor que 1 milímetro. Já a cromatografia planar é quando eu tenho, no geral, no caso, é utilizado um suporte, que a gente chama de suporte, né? Uma placa de vidro, que pode ser de 10 por 20, 20 por 20, isso depende do que você quer analisar. Se você vai fazer uma análise que a gente chama de qualitativa ou uma análise quantitativa, se você tem interesse em isolar o composto ou se você só quer visualizar o composto ali naquele seu meio, tá? Então, na cromatografia planar, você tem um suporte, né? Você tem esse vidro e em cima desse vidro você vai colocar o que lhe interessa, no caso, a sua fase fixa, que é ela que vai ocasionar a separação dos seus componentes. Essa fase fixa, ela pode ser sílica, pode ser celulose, então você pode modificar a sua fase fixa para garantir uma separação ou quando você já conhece o que possa ter dentro da sua amostra, né? Quais são os componentes presentes dentro dessa sua mistura que você quer separar. Aí você pode escolher qual é a fase fixa que você vai estar utilizando. Com relação aos tipos de fase, a gente tem a fase móvel, sendo um gás, líquido ou fluido supercrítico. Quando você utiliza um gás, você vai dizer que você tem uma cromatografia gasosa. E eu vou discutir isso com vocês mais à frente. Na cromatografia líquida, a gente pode ter ainda subclassificações. Na cromatografia líquida, existem muitos trabalhos citados na literatura para a utilização do que a gente fala que é cromatografia clássica, que é quando a gente utiliza aquela bureta que eu mostrei para vocês, né? Ou uma coluna cromatográfica utilizando uma coluna de vidro com diâmetro maior do que as buretas que vocês utilizam para titular no laboratório. E um dos fatores que vai auxiliar na separação dos compostos é a força da gravidade. Então, a gente monta uma coluna na bancada e espera que a força da gravidade atue na separação desses compostos. Então, a gente fala que existe a cromatografia líquida clássica. E também existe a cromatografia de alta pressão, que é a High Performance Liquid Chromatography, que é cromatografia de alta performance ou de alta eficiência. A gente fala que tem alta performance e alta eficiência porque a gente utiliza de uma bomba para criar uma pressão, aumentando a resolução e melhorando a separação dos constituintes, né, desses componentes presentes na mistura. E por fim a gente tem a cromatografia supercrítica, que é quando a gente utiliza a fase móvel na sua fase supercrítica. Ela já não é nenhum líquido e nenhum gás. Ela está sobre uma temperatura e uma pressão acima do ponto crítico para aquela fase móvel que está sendo selecionada, certo? E com relação ainda aos tipos de fase, a gente tem essa fase estacionária sendo um sólido ou um líquido. E aí, essas fases, elas podem ser classificadas ainda quanto à polaridade, que a gente pode chamar aqui de cromatografia de fase normal, quando a minha fase estacionária ela é mais polar do que a fase móvel. E aí eu posso dizer para vocês, por exemplo, quando eu utilizo a sílica. A sílica ela vai ter na sua estrutura o silício e hidroxilas. Então, isso aqui garante para mim que ela vai ser bastante polar. Então, quando eu faço a utilização da sílica, eu posso passar pela minha fase estacionária hexano, que é uma fase móvel, no caso, apolar. Então, quando eu tenho a utilização da sílica, eu falo que eu tenho uma cromatografia de fase normal. E a gente ainda pode classificar
a cromatografia como cromatografia de fase reversa. Que aí a fase reversa é quando a fase móvel é polar, mais polar do que estacionária. E aqui eu posso ter, ao invés da sílica, eu fazer, no caso, uma derivatização dessa sílica, né? E na derivatização, a gente adicionar grupos com cadeias de 8 carbonos, ou, por exemplo, cadeias de 18 carbonos, tá? Cadeias de hidrocarbonetos. Lembram lá que hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio. Então, são cadeias do tipo apolar, certo? São cadeias apolares. Então, quando eu utilizo cadeias derivatizadas com grupos com grupos de carbono com 8 carbonos ou 18 carbonos, eu tenho cadeias apolares. Então, o solvente que eu vou passar aqui é um solvente mais polar, por exemplo, um metanol, a utilização de água. E aí, essa cromatografia eu chamo de cromatografia de fase reversa. Com relação aos mecanismos de separação, a gente vai ter a adsorção, absorção ou partição, troca iônica, bioafinidade e exclusão. Então, se vocês olharem para essas figuras que estão aqui ao lado, vocês vão observar o seguinte, que essa cromatografia que se baseia pelo mecanismo de adsorção é aquela cromatografia que a gente tem como fase estacionária um suporte sólido, tá? E aí, acontece o seguinte, observa que isso aqui é a nossa amostra. A nossa amostra ela vai se adsorver, ela vai ficar sob a superfície desse sólido, que pode ser a sílica, a alumina, e aí essa adsorção acontece da seguinte forma, a nossa amostra se fixa aqui. Então, o que faz com que a gente consiga separar a nossa amostra é a utilização de solventes. Então, durante a passagem de solventes com diferentes polaridades, a gente vai conseguir retirar, no caso, tirar a amostra que está dissolvida nesse sólido, que a gente chama de dessorção. A gente faz a dessorção desse soluto daqui, tá? Através da afinidade desse soluto com o nosso solvente, a nossa fase móvel que é utilizada. Já no exemplo da absorção ou partição, é um exemplo bem parecido com o que a gente tinha naquela nossa partição líquido-líquido, quando a gente utilizou naqueles exemplos das nossas primeiras aulas, que a gente pegava nossas amostras e solubilizava, por exemplo, tinha uma mistura de componentes, né, de solutos. A gente solubilizava, por exemplo, em éter etílico e utilizava uma solução aquosa de hidróxido de sódio, por exemplo, para conseguir converter alguma das nossas amostras em um sal e aumentar a solubilidade dele numa fase mais polar, que seria, por exemplo, a fase aquosa. E aí a gente fazia a passagem de uma fase, que a gente chamou de fase orgânica, para uma fase aquosa. Aqui vai ser do mesmo jeito, é como se a gente tivesse, por exemplo, um suporte sólido, no caso pode ser um papel, e no papel a gente tem a celulose retendo moléculas de água. Então a nossa fase, que vai estar aqui em cima, vai ser uma fase líquida. E aí a gente consegue fazer esse processo de partição, tá? E aí, para retirar esse nosso soluto, né, que ficou aqui absorvido, a gente utiliza um solvente também com uma polaridade superior, fazendo com que a gente retire esse nosso soluto presente nessa nossa fase fixa. E é bastante comum, no caso das absorções, serem, no caso, utilizadas cromatografia em papel, cromatografia gás líquido e também na cromatografia líquido-líquido. Esse tipo de mecanismo de separação. Já nessa nossa separação aqui, letra C, né, a de troca iônica, ela ocorre quando na nossa fase fixa, na nossa fase estacionária, a gente tem sítios de ligação com cargas negativas ou positivas. Tá? E aí acontece o seguinte, a nossa amostra ela vai interagir através dessas interações iônicas mesmo, de diferenças de cargas. Observa que nesse exemplo a gente tem na fase sólida uma carga negativa e a nossa amostra tem uma carga positiva. Então, utilizando um solvente, então a gente está passando o solvente assim, né? Utilizando um solvente que possua também carga positiva, a gente vai conseguir competir pela carga positiva, pela carga negativa que tem no nosso suporte, fazendo com que a nossa molécula saia lá, né? No caso, se desprenda, porque o nosso solvente tem uma maior interação com o suporte fixo. Do mesmo jeito, acontece se
fosse o contrário. Se eu tivesse, por exemplo, ao invés daqui ser negativo, ela possui uma carga positiva. Então, ela iria atrair a nossa espécie com carga negativa. E a esse tipo de interação, a gente fala que a gente tem trocadores aniônicos e trocadores catiônicos, tá? Então, depende do tipo de fase fixa que você está utilizando e o tipo de amostra que você também vai estar querendo separar. Ó, aqui na letra D, nós temos a bioafinidade. Esse outro processo aqui de separação, ele envolve, no caso, utiliza grupos com especificidade biológica, que estão ligados quimicamente ao suporte, certo? Esses grupos, eles podem, por exemplo, ser antígenos, substratos ou lectinas. E eles retiram da fase móvel somente aqueles componentes complementares, que são o quê? Anticorpos, enzimas, açúcares, deixando todas as outras espécies, no caso, saírem. Então, por isso que a gente chama de cromatografia de bioafinidade. E aí, para a gente fazer a retirada, por exemplo, quando ocorre essa interação, para que eu consiga remover essa espécie aqui, por exemplo, que é de meu interesse, eu posso passar um solvente com um caráter mais ácido, por exemplo, fazendo com que eu modifique a interação da minha espécie com esse ligante da fase estacionária. Então, assim eu consigo remover essa minha amostra de interesse. E, por fim, o último mecanismo de separação é o mecanismo de exclusão. Já essa cromatografia por exclusão, ela se baseia em um processo puramente mecânico. A nossa fase estacionária ela é uma matriz de composição inerte com partículas que vão possuir forma, tamanho e porosidades uniformes. Então, o que acontece é o seguinte, as amostras vão ser separadas porque elas vão possuir tamanhos diferentes. Então, aquelas moléculas que são, por exemplo, pequenas, elas conseguem atravessar, penetrar, no caso, né, com mais facilidade por meio desses poros. Acontecendo que quando a gente passa a fase móvel, aquelas moléculas que são maiores, elas conseguem, no caso, ser arrastadas junto com o solvente. Então, as menores vão entrar através dos poros e vão ter uma maior interação com a minha fase fixa. Então, a gente consegue fazer a separação desses componentes através do tamanho dessas minhas moléculas, certo? Então, a gente tem a classificação da cromatografia em papel, cromatografia em camada delgada, cromatografia por adsorção, cromatografia por troca iônica, por exclusão, bioafinidade. Ainda podemos ter a cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência. Eu vou tentar trabalhar com vocês tentando exemplificar a utilização de todas essas cromatografias. A primeira delas, da qual eu vou detalhar mais do que as outras, é a cromatografia em papel. A cromatografia em papel ela foi aperfeiçoada em 1944 por 3 pesquisadores. Essa cromatografia ela é bastante utilizada na separação e identificação de compostos polares, como antibióticos hidrossolúveis, ácidos orgânicos e íons metálicos. O mecanismo de separação envolvido nessa cromatografia é aquela cromatografia do tipo líquida-líquida. A fase estacionária do papel é composto por celulose, que é o constituinte das folhas, tá? De papel. Só que a celulose, se a gente observar, ela possui muitos grupos hidroxilas e de oxigênios na sua cadeia, na qual facilita a interação por meio de ligação de hidrogênio com moléculas de água, certo? Essas interações com a molécula de água fazem com que a fase fixa da cromatografia em papel seja uma fase líquida. No caso, uma fase bastante polar quando se retém um líquido como a água. Bem, na cromatografia em papel, a gente tem algumas características que vão ser reproduzidas para a cromatografia, por exemplo, em camada delgada. Na cromatografia em papel, a gente precisa primeiro definir o tamanho da nossa placa. Tá? O tamanho do nosso papel que vai ser utilizado para a gente aplicar as nossas amostras. Observa que nesse exemplo aqui, a gente tem a amostra 1, a amostra 2 e um padrão. Esse padrão, ele é sempre utilizado para comparar suas amostras. Para a gente tentar identificar, por exemplo, se na nossa amostra 1, eu tenho alguma substância aqui presente que é igual ao padrão e na amostra 2 também. Ou mesmo para identificar se essas amostras correspondem ao padrão puro, tá? Algumas informações ainda são bem interessantes quando você vai iniciar a aplicação das suas amostras. Por exemplo, a gente vai observar que o tamanho do papel ele tem que ser pelo menos acima de 12 centímetros.
Por quê? Porque exige-se que quando você vai aplicar uma amostra, a distância da base da folha, ela seja de 2 centímetros até você aplicar as amostras, certo? E que ela consiga percorrer uma distância de 10 centímetros até essa linha de frente aqui do solvente. Então, o nosso solvente ele vai subir aqui da base até aqui, os 10 centímetros. Então, eu preciso deixar um pouquinho ainda da folha sobrando, tá? As quantidades de amostras que são aplicadas, elas podem variar de 1 a 100 miligramas. E elas devem ser dissolvidas de preferência em um solvente volátil. Então, quando a gente faz a aplicação, a gente costuma solubilizar as amostras, se ela for uma amostra polar, em metanol. E se ela tiver um caráter um pouco mais apolar, a gente pode diluir em diclorometano ou em éter etílico e fazer a evaporação. Ou aguardar, esperar evaporar o solvente, já que eles evaporam facilmente, ou fazer a evaporação utilizando um secador de cabelo. Quanto menor é a quantidade de amostra que você aplica, maior é a possibilidade de você ter uma boa resolução. E resolução ela está relacionada com a separação dos constituintes presentes na amostra. Então, a princípio, o que a gente faz? A gente utiliza o que a gente chama de cuba cromatográfica. No laboratório, vocês já viram que é uma cuba cromatográfica e sabem também que pode ser utilizado, ao invés de uma cuba especial para cromatografia, utilizar, por exemplo, um becker. Então, se a gente utilizar um becker e colocar aqui em cima uma tampa, que pode ser até uma placa de Petri, a gente consegue simular uma cuba cromatográfica. Então, dentro da cuba cromatográfica, eu vou colocar a minha plaquinha, né? A minha placa que a gente aplicou as amostras do slide anterior. Observa que dentro a gente tem uma fase móvel. E essa fase móvel aqui, ela pode ser o hexano, acetato de etila, de cloro, metanol, pode ser qualquer solvente. Agora, a escolha do solvente ela vai estar totalmente relacionada com o tipo de fase fixa que você está utilizando, se ela é de fase normal ou fase reversa, e está relacionada também com o tipo de amostra que você está trabalhando, para você garantir que você não vai estar não separando os constituintes presentes na sua amostra ou levando a um falso positivo em termos de análise. Garantir, por exemplo, que a sua amostra seja pura, quando na verdade ela não estava totalmente pura, tá? Então tem que ter bastante cuidado com a escolha do solvente para fazer esse tipo de separação. E o processo aqui, no caso de separação, ele vai se dar através da capilaridade, porque o solvente ele vai subir através desse processo. Então o solvente ele vai percorrer toda a placa, ocasionando a separação das amostras, tá? Depois que a gente sobe o nosso solvente até aquela distância de 10, lembra lá que a gente passa o solvente aqui, né, nesse sentido, e ele tem que subir até aquela distânciazinha lá de 10 centímetros. Depois que ele percorre toda essa distância, a gente retira o papel da cuba cromatográfica e seca ele. Pode secar também utilizando um secador de cabelo. E aí essa secagem é só para fazer a eliminação dessa fase móvel. Então depois que a gente seca, a gente faz a revelação. E os reveladores utilizados, eles podem ser reveladores físicos, como a luz UV, ou reveladores químicos, como o vapor de iodo. Então, depois que a gente tira o papel, a gente faz a revelação para identificar se a nossa amostra, identificar onde estão os constituintes dessa nossa amostra, tá? Em qual foi a distância que eles percorreram dentro, em cima desse papel ou nas outras placas cromatográficas. Então, ó, se a gente observar aqui, a gente está vendo que a amostra 2, ela percorreu a mesma distância que o padrão, enquanto que a amostra 1 percorreu bem menos. Essas distâncias percorridas nessas placas, elas são importantes porque elas dão uma definição, no caso, elas dão uma característica especial para essas nossas amostras. A gente fala que essa distância percorrida na placa é chamada de fator de retardamento, porque cada amostra ela vai conseguir percorrer uma distância específica. Então, sempre que eu estiver trabalhando na mesma condição, utilizando o mesmo solvente, a mesma temperatura, numa placa do mesmo tamanho, percorrendo a mesma distância, a gente tem que conseguir reproduzir essa distância em que minha amostra vai estar percorrendo. Então, esse fator de retardamento, que a gente chama de RF, ela é a distância em centímetro ou milímetro percorrida pela substância, no caso aqui as substâncias 1, 2 e o padrão, essa é a distância para cada um deles,
dividido pela distância percorrida pela frente da fase móvel. A gente não definiu que seria 10 centímetros, então a gente precisa só identificar qual é a distância que cada uma dessas amostras percorreu e dividir pela distância de 10 centímetros, tá? Então, por exemplo, se isso aqui tiver percorrido uma distância de 5 centímetros, por exemplo, daqui, né, ó, da base até lá em cima for 5 centímetros, o meu RF ele vai ter que ser o 5 dividido por 10. Então, eu sei que é 0,5. O RF dessa amostra 1. E aí, eu faço o cálculo para 2 e a do padrão. E aí, eu vou ter um padrão de comparação entre as minhas amostras. Então, o RF ele é característico da substância. Ao aplicar uma amostra, observe se o soluto e a fase móvel ele percorrem distâncias diferentes, percursos laterais. Por que eu estou falando isso? Deixa eu mudar a coloração aqui da caneta. Porque acontece o seguinte, ó, é muito comum acontecer isso aqui. A gente ter, por exemplo, o solvente foi aplicado aqui embaixo, né? E quando o solvente for subir, o solvente subir assim. E aí ele começar a subir a placa, sendo que ele começou mais alto aqui desse lado da minha placa e mais baixo aqui desse outro. Então, isso vai levar a uma diferença de RF. Então, eu tenho que ter cuidado durante a execução da cromatografia de prestar atenção se a minha fase móvel está percorrendo a minha placa de forma homogênea e uniforme. Porque se ela estiver percorrendo de forma diferente na minha placa, então eu já garanto que a distância que as minhas amostras vão percorrer vão ser diferentes. Então, dificilmente você vai conseguir comparar se o RF delas são ou não são realmente iguais. Então, papel, fase móvel e temperatura são variáveis que interferem na resolução das análises. Então, você tem que saber o tipo de papel que você está usando, o papel que foi utilizado para aquela amostra que você está querendo comparar, por exemplo, na literatura. A fase móvel que você vai utilizar tem que ser igual à fase móvel que está na literatura e a temperatura também, porque tudo isso vai contribuir para que a sua amostra percorra a placa, no caso, percorra o papel de forma a se reproduzir aquele resultado. Alguns métodos são utilizados para fazer a revelação dessas amostras. Lembra que eu falei para vocês que a gente tira o papel, seca ele e depois faz a revelação? A gente tem a revelação através de métodos químicos. Olha essa figura aqui. Essa primeira figura aqui, eu mostro para vocês que eu tenho as amostras obtidas através da separação utilizando diferentes proporções do mesmo solvente. Eu comecei com a água e terminei com metanol, mas a fração 2, 3 e 4 aqui, elas possuem proporções diferentes da composição de água e metanol. E para cada uma delas, eu tenho uma característica diferente, um comportamento diferente, tá? Isso aqui é uma placa que foi eluída e após a eluição, eu tirei da cuba cromatográfica e sequei. Observa que ela possui já uma coloração sem mesmo ter sido revelada. E aqui do lado, a minha placa foi revelada utilizando o ácido fosfomolibídico. O ácido fosfomolibídico, ele tem essa característica de quando eu for fazer a revelação, as minhas amostras vão assumir uma coloração mais escura na placa, tá? Então, ele não diferencia classes por coloração, mas ele indica para mim a riqueza da minha amostra em cada fração. Então, ele diz quanto eu tenho de composto em cada fração. E observa que se a separação for direitinho, eu consigo identificar constituintes que são iguais em frações diferentes, tá? E, muitas vezes, a intensidade e o tamanho da minha amostra, se eu tiver aplicado a mesma quantidade de amostra na placa, eu consigo mostrar, por exemplo, que esse constituinte aqui que eu estou circulando na amostra 1, deixa eu circular ele bonitinho, ó, esse aqui, por exemplo, eu tenho ele em maior quantidade na minha amostra 1 do que eu teria ele na amostra 2. E já não observo ele nem na 3 e nem na 4, porque ó, a coloração é uma coloração mais azul esverdeada, um pouco mais escura, o que não tem nas outras. Então, dependendo da quantidade, eu consigo garantir que ele não está aqui nessas duas frações, ele está nessa. Existem diversas soluções, e vocês vão ver que se vocês jogarem, por exemplo, no Google, ou forem atrás de sites
bem especializados em técnicas cromatográficas, que tragam já relatos sobre soluções de identificação de metabólitos secundários, vocês vão ver que existem das mais diversas soluções reveladoras, que também são chamadas de agentes cromogênicos, né? A gente tem reveladores que são específicos para se determinar a presença de compostos nitrogenados, como a solução de Dragendorf, que os alcaloides eles vão apresentar uma coloração diferente do resto da amostra quando você borrifar utilizando essa solução. E quando eu falo em borrifar, é porque a gente utiliza um aparato que a gente chama de borrifador. Observa que aqui dentro tem uma solução, né? Então você usa essa solução aqui dentro e aperta esse bulbo aqui de borracha. E quando você aperta esse bulbo de borracha, aqui vai sair o revelador que vai cair em cima da placa, tá? Então, isso que no caso a gente fala que a gente está revelando a placa, né? A gente vai borrifar a solução em cima dela. Muitas vezes a solução é borrifada em cima da placa, mas ela ainda precisa ser aquecida para que ela consiga revelar e mostrar os constituintes. Outras soluções muito utilizadas são a solução de 2,4-dinitrofenilhidrazina, que identifica a presença de aldeídos e cetonas. A solução de ácido fosfomolibídico, que eu mostrei aqui para vocês, que é só para indicar se existe diferença em termos de composição entre as frações que são comparadas. Nós temos também a solução reveladora de ninidrina, que detecta a presença de aminoácidos e aminas. E, gente, existe uma infinidade, viu? Se vocês forem pesquisar, vocês vão observar que dependendo do grupo de pesquisa que estiver trabalhando, ele vai ser especializado em utilizar um tipo de solução reveladora, porque às vezes o grupo trabalha só com alcaloides, o grupo trabalha só com terpenos e tem soluções reveladoras específicas para classes diferentes de produtos naturais. Além dos métodos químicos, a gente também tem os métodos físicos, e um muito comum e utilizado no laboratório é a luz UV. Muitos papéis eles são tratados com fluoresceína. E a fluoresceína, ela é muito boa de se utilizar porque quando você submete a placa, né, a essa luz UV, essas manchas que eram amarelas ou azuladas, elas se tornam escuras durante a revelação, tá? Então, observa que aqui as minhas amostras se tornaram amarelas porque nessa placa eu tinha fluoresceína. Só que quando eu fiz a revelação com a luz UV, elas se tornaram escuras. Então, eu consigo identificar a presença de compostos. O comprimento de luz utilizado na identificação, no caso, na revelação dessas placas, são comprimentos de onda de 240 a 260 nanômetros e de 360 nanômetros. E outro método bastante utilizado de revelação são os métodos biológicos e enzimáticos. Vocês vão ver também que é muito comum na literatura a gente encontrar um método de bioautografia, tá? A bioautografia, ela foi descrita pela primeira vez em 1946. É um método simples, rápido e barato de se utilizar a cromatografia em camada fina como uma metodologia básica para determinar várias atividades, como atividade antibacteriana, antifúngica, antioxidante, antiestretogênica e enzimática. O legal desse tipo de revelador em se utilizar em associação à cromatografia é que quando você faz a aplicação da sua amostra, você consegue às vezes mostrar em qual o RF do composto que tem a atividade. Então, por exemplo, você faz aqui a aplicação, aqui é a placa, né? E aqui tem a separação das amostras. Então, você fez a separação dela e depois você borrifa com a solução que pode ter... no caso, a solução que tem a enzima que você quer identificar, se ela interage ou não interage com a sua amostra. Ou você pode, por exemplo, pegar essa sua placa e colocar numa placa de Petri que está crescendo bactérias e ver se ela inibe o crescimento, no caso da bactéria, o crescimento do fungo. E aí você medir, olha, essa amostra aqui que estava abaixo, ela inibiu o crescimento da minha bactéria. E aí, se ela inibiu o crescimento da bactéria, você fala, então ela tem potencial de inibição. Então você sabe que aquela amostra que está lá embaixo tem. Aqui do mesmo jeito, essa outra também inibiu. Então você começa a identificar em quais frações você possa ter algum composto que tenha atividade biológica. O interessante desse método é que ele é de rápida detecção. Você vai visualizar aqui, vai ver se aconteceu ou não a inibição, por exemplo. E que o isolamento ele é direcionado. Você consegue dizer, eu sei que nessa fração eu tenho um composto. Então você agiliza o tempo de trabalho no laboratório e facilita o isolamento daquele composto. Ainda na cromatografia em papel,
Para você fazer a extração dessas substâncias, você pode utilizar de métodos de análise espectrofotométrica, porque quando você faz a revelação, né, tipo, reage a sua placa com um revelador, você pode pegar esse composto seu e fazer uma análise espectrofotométrica e comparar com dados da literatura, com outros padrões, e identificar se aquela sua amostra é ou não é conhecida. Pode fazer também através de microtitulação. Isso tudo você consegue fazer retirando a amostra, por exemplo, da placa e fazendo uma determinação através de uma titulação. Você pode ainda faz aquele exemplo que a gente utilizou lá no início, utiliza as amostras e aplica um padrão, e no final faz a revelação só da região onde está o padrão, para identificar, no caso, para conseguir correlacionar as suas amostras com o padrão e não estragar a sua amostra. Por que eu falo não estragar? Porque os métodos químicos de revelação, eles interagem com os componentes. E depois que interage, você não consegue retornar o componente à sua forma original. Você identifica que ele está ali presente, mas você já perdeu. O método que você não perde a sua amostra seria o método físico, porque você incide a luz UV, identifica a presença do composto, mas você não degradou a sua amostra, tá? Pessoal, a gente vai encerrar aqui, porque eu acredito que já foi muita informação dentro da cromatografia. Falamos bastante sobre cromatografia no geral e cromatografia em papel. Então, fiquem bem e até logo!